O que vou te dizer agora vai mudar sua vida. Ser bonzinho demais pode estar destruindo a sua vida espiritual, emocional e material. Não é que você tenha que virar uma pessoa má no sentido moral, mas o jeito que você aprendeu a ser boa pessoa talvez seja exatamente o que está travando as suas manifestações, suas metas e a realidade que você diz que quer viver. E, por mais desconfortável que pareça, se você quiser criar uma vida diferente, vai ter que parar de ser a pessoa super legal, que todo mundo ama, mas que vive se deixando de lado o tempo todo para resolver as coisas dos outros. Filósofos como Nietzsche já criticavam a moral que faz a gente confundir virtude com submissão, com passividade, com uma espécie de pequenez agradável que não incomoda ninguém. Ele chega a falar da moral de rebanho, quando o grupo premia quem fica igual a todo mundo e pune quem ousa se diferenciar. A Bíblia também aborda esse ponto quando diz em Romanos 12:2: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Em outras palavras, não é para viver no automático, seguindo a manada, só para ser aceito. Você muito provavelmente aprendeu, desde criança, que ser bom é não fazer demais, não chamar atenção, não desagradar, não romper com o que a família, a igreja, a cultura esperam. Ser bom virou sinônimo de ficar na linha, ser fácil de lidar, não causar desconforto. E isso vai parecendo bonito, mas vem com um preço altíssimo. Você se acostuma a engolir seus desejos, reduzir seus sonhos, disfarçar sua potência para não ser acusado de metido, egoísta, diferente. Em termos de vibração, isso te coloca numa frequência de culpa, medo e inferioridade. Percebe como isso casa com a ideia de um contrato social emocional? Lá atrás, sem perceber, você aceitou algo mais ou menos assim. Eu me comporto, fico igual a todo mundo, não incomodo ninguém, e em troca, sou amado e aceito. Durante a infância, isso faz sentido. Você depende dos adultos para sobreviver. Mas quando vira adulto e continua vivendo segundo esse contrato, você paga com sofrimento emocional. Sempre que a sua alma tenta crescer, esse acordo interno fala mais alto dizendo: cuidado, se você mudar, podem deixar de te amar. E aí você recua, sente resistência, cai no medo e continua vivendo da mesma forma. Esse medo de perder amor é um dos maiores sabotadores de manifestação que existem. Você sente, em algum lugar, que foi feito para mais. Mais expansão, mais verdade, mais liberdade, mais coerência. Mas na mesma hora aparece uma voz: se eu ganhar mais dinheiro, meus amigos vão se sentir menores. Se eu ficar bem resolvido, minha família vai dizer que eu mudei. Se eu colocar limites, vão dizer que eu virei uma pessoa fria. E aí você se sente travado, acreditando na ideia de Deus não quer que viva isso. Não é Deus te limitando de nada. É você mesmo apertando o freio para continuar cabendo no mesmo lugar. É aqui que entra essa ideia provocativa de precisar ser um pouco mal para manifestar. Não no sentido de fazer maldades, mas no sentido de abandonar a versão bonzinho condicionado, que vive em função da aprovação alheia. Ser mal, nesse contexto, é ser capaz de fazer o que é certo para o seu caminho mesmo que desagrade alguém. Suportar o desconforto de ver gente próxima incomodada com o seu crescimento. Sustentar a própria verdade sem pedir desculpa por existir. Jesus, por exemplo, é apresentado no Evangelho como manso e amoroso, mas não como alguém que fazia de tudo para ser aceito. Ele enfrentava estruturas religiosas, dizia não a expectativas dos outros e se retirava quando precisava. Amor não é submissão. Quando você fica preso na ideia de ser bom do jeito que te ensinaram, sua mente entra num modo perigoso. Eu prefiro continuar aguentando viver insatisfeito, desde que ninguém fique desconfortável comigo. Só que a realidade não responde ao rótulo bom ou mal. Ela responde ao que você sustenta internamente,
sua frequência. Se você vive mentalmente na culpa, na sensação de ser menos, na ideia de que não pode ir longe demais, isso gera uma frequência de escassez, de vítima, de sobrevivência. É a mesma lógica que muitos místicos e psicólogos apontam. Não é o discurso que cria a vida, é o estado interno. Talvez você já tenha se questionado a razão de pessoas más terem sucesso, darem certo em várias coisas, conseguirem o que almejam. Isso acontece porque aquela pessoa que você julga ruim, muitas vezes tem um autoconceito fortíssimo. Acredita que merece, que pode, que vai conseguir e vai atrás sem ficar pedindo permissão. Moralmente, pode ser alguém cheio de falhas, mas energeticamente está alinhado com poder, decisão e movimento. E o universo responde ao estado interno, não ao crachá de "sou bonzinho, fiz tudo certinho". Na Bíblia, em Atos 10:34, diz que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não favorece alguém apenas pelo rótulo, mas pelo que está sendo realmente vivido. Quantas vezes você já travou um passo importante por medo do que alguém ia pensar? Quantas oportunidades você recusou? Quantos preços você abaixou? Quantos limites você não colocou só para não estragar a imagem de pessoa legal? Isso tem um nome. É você sacrificando a sua própria vida para sentir que está recebendo aprovação e validação. E toda vez que você faz isso, manda para o universo a mensagem: o amor dos outros é mais importante do que o amor por mim. A aceitação deles vale mais do que a minha expansão. E aqui entra um ponto muito importante. Culpa e medo nem sempre são sinais de que você está fazendo algo errado. Muitas vezes, são apenas sinais de que você está atravessando a fronteira entre a velha versão de si mesmo e a nova. Sua antiga versão fica martelando na sua mente: volta! A gente não sabe viver sem agradar. Mas, se você sempre obedecer a essa voz, você nunca vai descobrir quem realmente é quando para de se limitar. É como o povo no deserto, na Bíblia, que muitas vezes queria voltar para o Egito porque a liberdade vinha com desconforto. Se você está comigo até aqui, faz uma pausa e responde nos comentários. Em qual área da sua vida você percebe claramente que está se mantendo pequeno só para não decepcionar ou incomodar alguém? Dinheiro? Família? Espiritualidade? Trabalho? Escreve, porque colocar em palavras já é um primeiro corte nesse contrato inconsciente que te mantém preso. A grande virada está em perceber que ser mau, no sentido que estamos trabalhando, é ter coragem de desobedecer o script do bonzinho que se anula. É começar a se perguntar com total honestidade: o que eu realmente quero? O que faz sentido para mim? Se eu não tivesse medo de julgamento, que decisão eu tomaria hoje? Isso é o início da tal renovação da mente de Romanos 12:2. Não é enfeitar a cabeça com frases bonitas, é mudar a base das decisões. Claro que isso vai mexer com a sua rede de relações. Algumas pessoas vão sim estranhar. Vão dizer que você mudou, que ficou diferente. E para ser justo, elas não estão totalmente erradas. Você está mudando mesmo, e ainda bem. A pergunta é: você quer terminar a vida como a pessoa legalzinha que nunca incomodou ninguém, mas que também nunca se permitiu viver seus sonhos? Ou quer ser aquele que teve coragem de sair do padrão, de bancar a própria verdade e, com isso, abrir caminho para que outros também acreditem que é possível? No fundo, manifestar não é encontrar a técnica perfeita, mas assumir uma nova postura interna. É parar de negociar a própria verdade em troca de migalhas de aceitação. É entender que não existe recompensa automática para quem é bonzinho segundo a cartilha do rebanho. O que existe é uma realidade que responde à combinação entre o que você pensa, sente e escolhe de forma dominante. E se isso mudar, sua vida inevitavelmente vai mudar também. Para não deixar isso no campo das ideias, te deixo um exercício simples. Hoje, ainda hoje, escolhe uma situação em que você normalmente se anula para agradar. Pode ser dizer sim quando você quer dizer não. Cobrar menos do que acha justo.
Aceitar uma fala desrespeitosa. Esconder um projeto por medo de julgamento. Em vez de repetir o script, respira fundo e escolhe uma microatitude diferente. Algo que honre um pouco mais a sua verdade. Não precisa ser um gesto gigante, precisa ser verdadeiro. E eu quero que você volte aqui depois de fazer isso e conte nos comentários. Qual foi a pequena decisão politicamente incorreta que você tomou a seu favor hoje? Onde você deixou de ser o bonzinho que se trai para ser a pessoa que se trata com respeito? Coloca ali, porque cada relato seu também pode ser a permissão que outra pessoa precisa para sair desse lugar de limitação e manifestar a vida dos seus sonhos.